gosto muito do Paulo, mano. O Paulo Vieira, ele é muito gente boa e muito talentoso há muito tempo, mano. Muito tempo. Vamos assistir o Paulo no Bial. Ele tá com a série nova na Globoplay. Pablo e Luizão. É isso. Vamos assistir aqui. Você é um vira-lata caramelo? Eu sou um vira-lata caramelo. Eu já vi você se apresentando assim, mas o que você quer dizer com isso? Elabore. Eu acho que o vira-lata caramelo, ele tem uma coisa de estar à vontade em ambientes que não foi feito pra ele. Você vê um vira-lata caramelo, você vê ele num lugar muito chique. Você vê ele entrando, se deixar a porta aberta, ele entra num restaurante chique. Se deixar a porta aberta, ele entra aqui no seu estúdio, na Globo. Muito bom. E ele tem uma paz de espírito de estar à vontade. Porque ele se sabe vira-lata caramelo. Então ele fica à vontade em ambientes que não são exatamente pra ele. Mas nem todos vira-latas, nem todos vira-latas, é. Aí se você não sabe, eu... Nem todos cachorros. Isso aqui é muito foda. Pô, Bial, se você não sabe, imagina nós. O fundamental foi no Tocantins, calma aí. Nem todos têm o poder de sedução que você tem. Quer dizer, o cara entrar num ambiente em que ele não é convidado, isso é fácil. Ficar lá dentro, você pago pra isso? Pago pra isso é que é a coisa, hein? Aí é você. Bem pago pra isso? Bem pago pra que isso. Que isso? Vem cá, vem pra Globo pra detonar a gente aqui dentro da Globo. Vai falar absurdo sobre o A minha tela tá bem na cabeça do Paulo aqui, né? Cara de pau, hein? Eu fui tendo sorte, eu acho. Eu acho que eu cheguei no infelizmente momento vai ter que ser certo, assim. na hora certa. Eu acho que eu acho que talento é importante, tudo é importante, mas eu acho que sorte também é importante, sabia? Eu acho que eu dei uma sorte de estar na Globo, nesse momento da Globo, com esse olhar pro Brasil. A gente dá chances à sorte. Claro. Porque às vezes a sorte tá na cara do sujeito e o sujeito não vê. Não, eu tive sorte também, e eu não sou bobo também, mas eu acho que a sorte é um fator aí muito fundamental. Tem o lance da sorte, mas o Paulo, ele é talentoso há muito tempo, mano. Muito tempo. Eu lembro de assistir o Paulo, cara. Quem Chega Lá, do Faustão. Eu tava em casa, lá em Ceilândia. Tava eu, meu pai, minha mãe. A gente tava assistindo o Paulo. Eu lembro 2 episódios. Um tava na sala da minha casa assistindo e falando, mano, esse mano arrebenta no stand-up. Acho que eu nem fazia stand-up, já fazia stand-up, eu acho. Já. E tava começando. E eu lembro uma vez que minha mãe trabalhava no hospital, lá no plano piloto, longe da minha casa, e aí meu pai fomos buscar ela no serviço. Isso era um domingo à noite, assim, que era ruim ela voltar pra casa. Na frente do hospital tinha uma barraquinha de cachorro-quente, assim, e tava passando o Domingão do Faustão, e o Paulo tava se apresentando no Domingão, né? E aí a gente sentou nessa barraquinha de cachorro-quente, eu falei, ó lá, pai, ó o Paulo lá. Sabe aquele que eu falei que ele é muito bom? É esse cara aí, muito foda mesmo. Mental nessa história toda. Toda vez que eu tô sem caminho, eu volto pra minha base. Toda vez que eu não sei exatamente pra onde que eu vou ou o que que eu vou fazer, eu volto pra minha base. E a minha base é o meu quarto de adolescente, criando coisas, assim. O meu quarto de adolescente, que não precisa do quarto, precisa do meu irmão, o Neto, do meu lado, que a gente cresceu a vida toda, um do lado do outro. Eu falo, Neto, pensei numa coisa, o que você acha? Isso, então, o meu quarto de adolescente é a minha base. Então, eu volto para minha base para que ela me diga o que eu vou fazer. Não exatamente em relação à Globo, mas para a vida, assim. E aí eu tinha uma dívida com meu pai, que é o seguinte. Eu fiz durante muito tempo um quadro que se chamava Emergente como Agente e que depois veio para a Globo e se transformou no Isso é Muito Minha Vida. Porque todo pobre faz isso quando o assunto é televisão. Todo pobre fala com a televisão. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Parabéns, viu? Isso é muito boa. Todo pobre organiza seus horários pela programação da TV. Acabando esse Vale a Pena Ver de novo, eu vou arrumar essa casa. E meu pai assistia todos, amava, e ele sempre falava, parece que você só tem mãe. Porque o assunto ali era muito um assunto familiar. E aí eu entrei numa que é assim, bom, tá bom, é um quadro que eu falo sobre família e meu pai aparece pouco. E eu comecei a pensar, tá, mas onde estava meu pai nessa história? E aí eu lembrei, meu pai tava com o Pablo. Caralho, parece muito ele, né? O pai dele, caralho. Vivendo altas aventuras. E a partir disso a gente começou a contar as histórias. E aí eu travei esse diálogos, assim, quase que como no livro 1001 Noites, com o público. E aí a gente foi... E o próprio público, eu sei que já falava, isso dá audiovisual, isso dá uma série e tal. Foi um diálogo ali na rede social que eu contava uma história. Aí o público perguntava, e como que é a relação de Conceição com o seu Justino? Aí eu contava uma história para explicar aquilo. E fiquei brincando de fazer novela. Maravilhoso. E o Luiz, né, seu pai?
Isso. Caralho, mas o Paulo tá no estilo também, hein, Paulo? Caralho, esse tênis aqui não é barato não, hein? Meu pai. É Luizão mesmo Luizão. ou é Luizão Sapato, né? É um sapato. É, Paulo. só na série? Luizão na mesmo. vida real Esse aqui ele tá com pelo menos 30 conto aqui de roupa aqui. Os também. amigos chamam de Luizão. Que Luiz. reclamou que não aparecia agora, hein? Tem uma Vingança! Apareceu. E aí, Pablo? Por que você não tá chorando de emoção? Tem que chorar de emoção? Tá chorando de emoção. E você narra com voz e presença também no vídeo? Quando a gente foi transformar esses tweets, né, essa literatura em audiovisual, a gente se deu conta de que a gente não poderia perder a maior força dessas histórias, que eram a contação da história, o fio narrativo, a interrupção. Peraí, deixa eu te contar. Isso aqui você precisa, pra você entender, você tem que voltar É a lá tua atrás. cara. Exatamente. E também porque eu tinha medo de me repetir, porque essa é uma linguagem que eu usava muito no Isso é Muito Minha Vida e no Emergente Como a Gente. E aí fui pro meu irmão, falei, Neto, mas aí o povo vai falar que eu tô me repetindo, que eu faço sempre a mesma coisa. Aí o Neto falou uma coisa ótima, que ele falou assim, repetição de artista se chama estética. Estilo, estética, Estilo. é isso mesmo. É e, isso aí mesmo. e aí eu me fiquei tranquilo com isso, e aí falei, cara, é isso Eu concordo mais ou menos. que eu quero criar. Eu quero criar um... E eu acho que o Paulo não tava falando no sentido estética, acho que ele tava falando no sentido temático, assim, sabe? Que é o que, pelo que eu tô pensando, é isso, porque todo comediante pensa nisso. Tipo, caralho, será que eu tô falando da mesma coisa no sentido temático? Será que eu tô transformando todo assunto no mesmo assunto? O que é muito perigoso, sabe? Pra nós, comediantes, assim, muito perigoso cair nisso. Então, acho que ele não tava falando disso, acho que, né, que a estética... Não sei. Depois eu queria muito trocar ideia com ele sobre isso. um estilo, uma estética, uma maneira minha de fazer as coisas. Vou mostrar agora uma história inventada. Ele disse que é tudo real. Não. É uma cena inteira agora inventada. Cezão, eu tava perdido, achando que eu ia ficar de lado e acabei agindo por impulso. Que elenco brabo, hein? Dira Paz. Eu não tinha percebido que o seu Justino era tão importante pra fábrica e pra você. Assim é melhor. Maravilhosa. Assim é melhor. 3 palavrinhas. Você voltou, Cezão? Quem foi que escreveu esse texto? Cezão, o Paulo. Mas fui eu que encomendei, hein? Pablo também ajudou. Pois vocês deviam dizer tudo isso pro Justino. Esse aqui é o irmão do... Esse aqui é o irmão do Paulo. Esse irmão do Paulo, esposo do Paulo. Olha, algumas coisas. Primeiro, assim, explicar por que a cena foi inventada. Seu pai alguma vez pediu desculpas para sua mãe? Bial chorou? Acho que o Bial chorou. Olha, algumas coisas. Primeiro, assim, Caralho, o Bial chorou. Você fez o Bial chorar, Paulo. Que doideira, mano. O Paulo chorou e o Bial também. explicar por que a cena foi inventada. Seu pai alguma vez pediu desculpas para sua mãe? Meu pai nunca pediu desculpa pra minha mãe. De nada que ele fez. Não. E ele aprontou algumas. Ele nunca foi um homem de pedir desculpas. Quando eu fui escrever essa cena, eu falei assim, meu pai nunca pediu desculpa pra minha mãe, porque os caminhos que ele andou na vida não permitiram que ele encontrasse essas palavras. Eu que sou filho dele, que andei por caminhos melhores, eu posso colocar essas palavras na boca dele. Pedir desculpa é uma coisa que você é ensinado, né? E aí eu falei, cara, eu posso colocar isso na boca do meu pai Sabe nesse qual momento. é o problema? Muita gente que não sabe pedir desculpas porque não sabe se perdoar. Se não sabe se desculpar, não consegue desculpar o outro. O problema é que sempre a gente tem que se perdoar primeiro para conseguir perdoar alguém. É verdade. Naquele momento auge da divisão. Isso aqui é muito foda do... Rapidão, vou mudar aqui a câmera pra mim só pra falar esse tema. Esse lance de pedir desculpa é muito foda, assim, mano. Você abaixar a cabeça e falar, cara, eu tava errado. Eu não tenho dificuldade em pedir desculpa, eu já percebi isso. Mas eu tenho dificuldade em pedir uma desculpa de algo que eu não acho que foi justo ter colocado isso pra mim. Vocês conseguem entender? Acho que foi meio confuso. Pra mim tem que ter um senso de justiça, essa desculpa. Realmente foi culpa minha, ou eu quis fazer dessa maneira que você tá pensando, ou eu tô errado. Aí eu acho justo a desculpa, mas... E eu peço sem problema nenhum. Tanto esse tempo atrás, eu e o Gui, a gente discutiu, assim, na mesa. Por causa do negócio do show e tal. E eu vi que tava errado, eu fui lá e pedi desculpa. Assim como outro dia a gente discutiu também, e ele foi lá e pediu desculpa pra mim. Então, não vejo a desculpa como isso. O que eu não gosto é de assumir, tipo, uns bagulho que eu não fiz, tá ligado? Tipo assim, mano, sei lá, você...
Eu sou ruim de exemplo aqui, mas sei lá, não quis fazer isso aqui. Não, mano, eu quis fazer. Eu não consegui fazer, tá ligado? Aí, não, pede desculpa que você não quis fazer. Não, eu quis fazer, pô, tô falando, sabe uns negócios assim? Enfim, não sei se ficou bem claro, mas é isso. Visão do Brasil, as famílias todas brigadas, um tio que não falava com meu pai que não falava, todas as famílias rachadas, e os dois lados com um sentimento muito profundo de que o Brasil não valia a pena. Um lado falando que era horrível por um motivo, o outro falando que era horrível por outros, e a gente ficou deprimido. E aí eu liguei para Dani Ocampo, que é minha parceira de criação nesse programa, e eu falei, a gente precisa fazer um programa que mostre para nós primeiro que o Brasil vale a pena. Eu acho que só a criação e a alimentação de uma autoestima nacional vai nos salvar dos buracos que a gente tem pela frente. Eu quero muito assim que a gente chegue num tempo em que seja muito É isso. O Paulo é muito brabo, né? Eu acho ele massa demais. brega, muito feio não gostar do Brasil, sabe? Eu quero muito contribuir para que a gente tenha uma juventude, uma galera da minha idade, uma galera mais nova, que ache o São João de Campina Grande, Caruaru, mais importante do que o Parque Americano. Que ache que o Boi Bumbá é mais legal do que a história do Leão. Que ache que, sabe, que realmente seja empoderado da sua própria Não, o Boi Bumbá é pai. Boi Bumbá é pai. cultura e que Mas eu entendo o que ele tá falando, eu concordo pra caralho. Eu sou um cara que eu sou, tipo assim, começa a ir no nacional, essas porra, me emociona pra caralho, tá ligado? Isso é foda, eu não sei porquê. valor pra ela, porque assim ela Mas gosto muito daqui também, mano. também empodera, o valoriza e ele é uma pessoa mais colocada no mundo e não um vira-lata qualquer. Muito foda mesmo, mano. O Paulo, uma vez, ele me mandou mensagem, e isso foi muito massa da parte dele, assim, sabe? Ele me mandou uma mensagem aleatória falando, pô, gosto muito do seu trabalho, parabéns, você é brabo, tal. Pô, um dia a gente trabalha junto. Fiquei muito feliz, mano, com a mensagem dele. Só que, ó, o meu grave, eu não seguia ele. Ele falou, pô, você nem me segue. Aí eu falei, porra, mas eu tinha foto com ele no feed, mano. Tanto que eu gosto do trabalho dele há muito tempo, assim, sabe? Por tudo isso que eu falei. Só que eu não seguia ele porque uma vez a gente tentou levar ele pra Brasília, isso lá há muito tempo atrás, mano, quase 10 anos atrás, 8 anos atrás. E eu chamei ele no WhatsApp porque a gente fazia um show de convidados, sabe? Aí foi o Vitor Sarro, foi o Vitor Camejo, a gente queria levar o Paulo. E o Paulo cagou pra nós. Tipo, acho que ele tava tão entretido, tão trabalhando com outras coisas, assim, que ele não respondeu nós no WhatsApp, desconversou, e a gente tava puxando o cachê dele o máximo, assim. Tipo, pra levar ele, porque eu queria muito levar ele. E aí, quando ele não me respondeu e respondeu meio ruim, eu fiz, putz, mano, caralho, chateado. Só que aí depois, claro, pô, isso aí eu tinha 17 anos, depois eu fui entendendo que é assim mesmo, mano. Hoje funciona assim, tipo, você vê uns open mic te chamando pra fazer show numas furadas que você não responde, sacou? Só que naquela época eu falei, caralho, mano, pô, eu gostava tanto do cara. Só que aí depois eu fiz, pô, mano, ele é muito brabo, pô. Tipo, um ano depois eu já falei, cara, o Paulo tava ocupado, o cara da Globo, e eu, retardado, querendo que ele fizesse isso aqui, pô. Que ele viesse aqui com um open mic, um cara que tá começando, que ele desse atenção pra um open mic, sacou? Então, é muita imaturidade da minha parte nessa época pensar que ele era um cara escroto, que, mano, pelo contrário, mano, o cara é muito foda, pô. Ele é muito foda, muito carinhoso com todo mundo. É muito atencioso, ele tá num patamar muito alto e mesmo assim, mano, dando uma atenção excelente, assim. Então, e eu vejo muito da minha comédia na comédia dele, assim. É referência pra caralho, assim. E aí depois no WhatsApp, né, eu mandei uma foto minha no feed, que eu postei uma foto, eu tirei uma foto com ele e postei no feed, pô, com ele lá atrás, tipo, mano, ó, esse cara é brabo. Aí mandei pra ele, eu falei, cadê teu Deus? Ele só riu, tamo junto. E aí a gente, tipo, troca ideia não, né, às vezes se fala ali. Mas é massa, mano, é massa. O cara é brabo. Sou teu fã, Paulo. Tamo junto. Eu admiro muito esses caras que eles têm esse caminho diferente do que vem feito, assim, sabe? Tipo o Paulo, o Ed Gama, o Rafa Portugal. Tipo, eles estão em outro caminho, que não é essa cena só do stand-up, do teatro. Pô, eles fazem um monte de coisa, sabe? Eu acho esse caminho um caminho muito foda pra se seguir. Eu acho muito massa, assim, sabe? Da gente ver que a gente consegue fazer um monte de coisa, mano. A gente não é só comediante stand-up. Tipo, mano, quando a gente, pô, pega o Ed Gama, mano, o Ed Gama é impressionante, pô.
O Ed, eu falo pra todo mundo, mano, o quanto que o Ed Gama é impressionante como artista, assim. E a gente se aproximou, que a gente passou um Réveillon junto, eu e o Ed, eu e o Ed, né? Eu e vários comediantes, e o Ed tava lá. Deu pra perceber claramente que ele se destacava, assim, pô, carismático demais. Canta, dança, anima, locutor. Eu fiz, caralho, muito foda. Compositor. Ele, Paulo, toda essa galera que eu já falei aqui, eu acho muito brabo e eu acho que eles abrem portas pra uma galera muito pra próxima geração, né? Pra uma geração que tem essa mesma vontade que eles, mano. Agora, tipo, o Igor Guimarães, que gosta muito de TV também. Tipo, tá indo pro lado, ele vai ali pro lado do SBT, faz as coisas dele. Tipo, tem que ter essa galera, sabe? Mas não é só stand-up, é isso. Caralho, stand-up. Por muito tempo eu achei isso, cara. Eu vou fazer só stand-up, pá. Só que hoje não, mano. Hoje eu percebi que eu gosto de fazer um monte de coisa. Tá ligado? Tipo, eu quero entrar em escola de teatro pra melhorar a atuação. Pelo menos aprender a atuar pra não ficar tão horrível, tá ligado? Pô, eu quero fazer um monte de coisa. Quero aprender a escrever melhor um roteiro. Quero aprender a escrever... dirigir, não de dirigir carro. Dirigir melhor um negócio. Direção. Ter mais coisas, sabe? Ter mais skill. Saber mais coisa. Trilhando um caminho de stand-up muito, muito constante, assim.